Fala, meu rebanho, bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, gente, sejam bem-vindos ao Vigília Cast, o podcast do Pastoreio Jovem. Eu sou o Danilo. Eu sou a Jaque. Eu sou a Bia. Eu sou o João Vitor. E eu sou a Iana. Para começarmos, vamos invocar o Espírito de Deus, pedindo que ele atue em nossos corações e nos guie nesse momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Nesse quinto episódio, temos o prazer de receber um convidado muito especial. Com certeza. Vem pra cá, Padre Cristiano. Benção, Padre. Deus abençoe, Danilo. Deus abençoe vocês todos do pastoreio. Eu sou Padre Cristiano. Atualmente eu vivo no Seminário Maior da Arquidiocese de Brasília. Sou um membro da equipe de formadores e estou muito feliz de estar aqui. Antes de tratarmos do tema de hoje, já queria agradecer ao Padre Cristiano pela disponibilidade. Quando decidimos procurar o Courage, nos disseram que o representante do apostolado em Brasília era o senhor, meu amigo de longa data, que inclusive celebrou o casamento da minha irmã há 9 anos atrás. Padre, pode contar um pouco pra gente sobre o senhor, sua missão, o que é o apostolado Courage? Então, eu fico feliz de poder reencontrar. Eu achei muito interessante o caminho para nós nos reencontrarmos, porque o apostolado Courage, ele tem o desafio da confidencialidade. Então, quem está exercendo ali o caminho de fé, fazendo uma trajetória de fé nesse apostolado, não se apresenta, não se coloca diante de todos, justamente para que o cuidado possa ser feito nesse lugar reservado, diante do próprio Deus, como Deus faz com o coração da gente. Ele vai ao nosso coração, na Eucaristia, na palavra, e dali transforma a nossa vida. Então, assim, a gente se encontrou outra vez, Danilo, aqui, nessa trajetória. De fato, a nossa história já está se cruzando há muito tempo, por causa da sua irmã, que é um dos orgulhos da minha história. A história deles vale uma série americana. Eu dizia isso para eles essa semana. Acho que tem um mês que a gente celebrou esses 9 anos de casado juntos também. E o Courage, como eu acabei de citar, ele começou na minha história em 2016, justamente depois de uma trajetória de serviços. Eu já tinha ali muitos anos de padre e atendia várias pessoas com atração pelo mesmo sexo. E nesse contexto eu escutava uma coisa que era presente em todas as falas. Mas, padre, o que a gente pode oferecer de reflexão? Como acolher melhor as pessoas que têm atração pelo mesmo sexo? Como se inserir na igreja? O que eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso exercer uma missão. O que eu não posso? Eu não posso nada. Então, com todas essas questões no pensamento, eu conversei com o diretor espiritual e a gente começou a interceder, pedindo a Deus uma resposta. Encontrei o apostolado através de uma revista Mundo e Missão, dos padres da Consolata. Li toda a reportagem. Essa entrevista era com o coordenador leigo nacional, e depois assisti, por indicação da entrevista, o documentário Desejo das Colinas Eternas, que é um documentário que foi exposto também no Sínodo das Famílias, antes do Sínodo, como uma iluminação para a questão da atração pelo mesmo sexo e o desafio de pensar a família hoje. E, a partir daí, pronto, enviei um dos que eu acompanhava para fazer contato. Naquele 2016, então, nós começamos, em julho de 2016, a célula aqui em Brasília, que é como chama o grupo que se reúne regularmente. Nós começamos depois da conversa com o arcebispo. Para iniciar esse trabalho, o bispo tem que abençoar, tem que ter sua ciência e o seu aval. E assim, Dom Sérgio, à época, nos abençoou e nós estamos aqui. Desde então, vem acontecendo uma trajetória muito bonita. Eu me sinto hoje um padre muito feliz por estar nesse serviço, porque, de fato, é um questionamento constante sobre como vivemos a igualdade
a igualdade de filhos de Deus no meio das diferenças que a biologia nos traz, que a sociedade e o viver na sociedade nos traz, no que o tempo hoje nos propõe diante da nossa história. E estou muito feliz porque tenho aprendido imenso a encontrar filhos de Deus e desbravar os mesmos caminhos de fé de sempre, olhando o mesmo céu a que Deus nos chama, desde sempre também, né? Padre, hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante que para muitos católicos é a necessidade de mais conhecimento sobre a doutrina. Você pode nos explicar como a igreja nos ensina a entender e viver nossa sexualidade, especialmente quando se sente atração pelo mesmo sexo, de uma forma que ajude no crescimento pessoal e espiritual? Então, aqui eu queria só contextualizar o desafio de lidarmos com as pessoas que têm atração pelo mesmo sexo. Esse é um desafio que se impõe com mais nitidez, sobretudo desde a revolução sexual que aconteceu na década de 60. Esse desafio surgiu aí dessa revolução, que é um conjunto de eventos que fizeram eclodir uma mudança no modo de pensar. O homem do século passado começou a pensar com outros parâmetros. Ou seja, o modo de pensar, por causa da ciência que evoluiu, e isso é uma coisa boa, começou a questionar quem é o homem lidando com os desafios do seu cotidiano. E o homem começou, então, a encontrar nas diferenças que ele mesmo tinha, alto, baixo, gordo, magro, pobre, rico, homossexuais, não homossexuais, a necessidade de um lugar de igualdade. E esse pensamento eclodiu, sobretudo na década de 60, quando a Revolução propôs que se desconstruísse, que fosse desconstruída a moral vigente. E nasceu, então, a partir desse movimento, uma desconstrução da moral vigente. E a palavra desconstrução é uma palavra subentendida desde então em todos os caminhos, sobretudo de fé. O homem, a partir desse tempo que seria ideal, é um homem que reduz a referência da sua vida na transcendência, no metafísico, e passa a tratar a sua vida a partir do que a ciência diz, do que a sociologia diz, do que o que ele sente diz. A desconstrução propunha isso. Consequentemente, quando se trata das questões morais, então, o homem já não quer mais uma família tradicional, entre aspas, o homem não quer mais uma vida sexual voltada para a finalidade que Deus dá, e aí entenda-se a finalidade que Deus dá. Não é só a reprodução, mas é a felicidade e a união do casal, de homem e mulher que Deus criou. O homem já não quer mais uma vida atenta à maternidade e à paternidade como meios de construção da sociedade. Tudo isso, nesse processo de desconstrução, vai sendo esfacelado até o cume, e me perdoem o termo, mas assim, da loucura em que nós chegamos, que a gente pode chamar da ideologia de gênero. A igreja nunca, diante desses questionamentos, sobretudo em 1975, começou a olhar, sobretudo, para a questão da violência que os homossexuais vinham experimentando nesse processo de desconstrução. Se nós falamos de homofobia hoje, na década de 60, 70 e 80, se nós não temos números, é porque eles eram de fato escondidos, mas a homofobia foi lida naquele tempo e atuada muito naquele tempo, com muito mais horror do que vocês imaginam. E o fato é que a igreja, lendo isso, sobretudo desde 75, começa a tratar disso, a tocar nesse tema, sensibilizar-se por esse tema, através de um documento chamado Dignitate Persona, eu acho que esse é o nome certinho, que fala sobre questões de ética sexual e alerta para não tratarmos as pessoas a partir simplesmente da sua sexualidade, vamos dizer assim. Esse documento, daí para frente, foi sendo ele desencadeou o início dos pensamentos que a igreja foi oferecendo a partir das questões que foram nascendo, sobretudo a partir da violência contra as pessoas que têm atração pelo mesmo sexo. Em 1986, o cardeal Ratzinger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, escreve um documento chamado
cuidado pastoral com as pessoas homossexuais, que em síntese trata do modo autêntico como lidar com as pessoas que têm atração pelo mesmo sexo. E esse modo autêntico, em síntese, passa pela compreensão de que nós olhamos para cada pessoa e a definimos pelo Filho de Deus que ela é. A dignidade que ela tem, ela é a partir da sua filiação divina. E não se ela tem atração pelo mesmo sexo ou não. A sociedade em desconstrução evidenciou esses dois termos, homossexualidade, heterossexualidade, para dizer muito mais que a diferença sexual, uma identidade na sexualidade. E isso é um erro que nós precisamos corrigir. A identidade de uma pessoa, ela se define a partir, e a nossa fé diz isso, da sua filiação divina. Deus criou um filho, depois, humanamente, ele constituiu esse filho homem e constituiu esse filho mulher. E a partir dessa constituição, ele vai tratando o homem pela dignidade que tem, segundo a particularidade que cada um tem, respeitando a diversidade que cada um tem. E isso é mais ou menos como a igreja lê hoje, é mais ou menos, não, é como a igreja lê hoje, o homem e a mulher, e, sobretudo, nos desafios de entender a sexualidade. O Courage assume isso para si. E quando pensa em falar alguma coisa sobre sexualidade, ele pergunta para a igreja, o que você pensa sobre isso? E a igreja diz que você é um homem com atração pelo mesmo sexo, que você é uma mulher com atração pelo mesmo sexo, que a dignidade de filho de Deus não te é diminuída por causa disso, que a atração pelo mesmo sexo não é um pecado, ela é uma tendência desordenada. A tendência desordenada, ela pode fazer você propenso, e não existe só essa tendência desordenada, a um pecado mais fácil de se envolver. A prática da homossexualidade é, para a nossa fé, sim, o pecado. Agora, diante disso tudo, aí a igreja começa a fazer os cuidados e tem aprendido, né, aprendido, reaprendido. Porque quando lida com perguntas novas, também surgem respostas novas. E nós estamos no contexto de aprender respostas novas. A cuidar das pessoas com a particularidade que vem em evidência nos desafios que vão surgindo, né? E é isso, não sei. O apostolado Courage hoje procura atender isso. Ser um apoio para irmãos católicos que querem lidar com a atração pelo mesmo sexo no contexto da fé de sempre. Né? Não sei se ajuda na resposta. Entendi, padre, mas deixa eu te perguntar. De que forma que o Courage Brasil pode auxiliar as pessoas que querem viver a castidade e seguir os ensinamentos da igreja sobre a sexualidade? Então, aqui, João, a pergunta é muito interessante. De que forma, né, o Courage? Da forma como a igreja tem procurado fazer. Como? Quando você tem uma pergunta nova, você é ignorante daquela questão, dos caminhos que aquela questão tem trazido. Os acontecimentos trouxeram uma questão ao seu pensamento. Lidar com a atração pelo mesmo sexo é um desafio para a igreja. Então, o que ela tem feito? Revisitado a fé. Revisitar a fé é um exercício que exige pensar. Há que se vencer o imediatismo. Eu quero uma resposta para ontem. Cuidado. O fato de querermos, hoje nós somos uma sociedade, e a igreja tem vivido o desafio de dizer para e pensa, para gente que hoje tem sido acirrada em responder sem pensar as coisas. Quem nos propõe o frenesi dos raciocínios, ou seja, responder sem raciocinar, sem pensar, nos rouba o nosso jeito de ser cristão. Porque quando nós somos cristãos, nós procuramos não simplesmente fazer as coisas, mas nós procuramos lidar com as coisas a partir do que nós cremos. Então, o Courage Brasil, o Courage como tal, ele procura olhar para o que a fé diz junto com a igreja, interrogar-se junto com a igreja e oferecer à igreja material para que ela possa também crescer, compreender e ensinar a viver o mesmo caminho. A saber, o melhor jeito é lembrar, e aí é interessante como a igreja sempre nos lembra, que nós somos filhos de Deus, como eu disse na resposta passada. Lembrar que no dia a dia, a minha identidade não pode se desviar da presença de Deus. Padre, mas e se eu sou homossexual, homem, se eu sou uma homossexual mulher, se eu tenho atração pelo mesmo sexo, eu sou homem, eu sou mulher, então eu sou um condenado, um castrado? Jamais. E isso que a igreja quer lembrar a você, que tem atração pelo mesmo sexo. Jamais.
Somos filhos de Deus. Agora, para viver o projeto de Deus para a minha vida, é preciso caminhar com a igreja. É preciso caminhar, e a igreja não se entenda a instituição. Entenda-se, em primeiro lugar, a assembleia dos conduzidos por Deus, reunidos e congregados na mesma fé, que é Cristo. Não se relativiza Cristo. Esse é um ensinamento claro da igreja, porque ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele nos ensina a viver um humano perfeito, mas para isso eu não posso negá-lo nas pequenas e grandes coisas da minha vida. E é isso que a igreja ensina. É isso que o Coro propõe. É isso que nós temos procurado aprender. E é isso que muitas vezes é questionado, sobretudo pelas militâncias, quando elas se esquecem de que o desafio de viver a fé não é o desafio de mudar a fé. Aqui não se muda. Aprofundar a fé não é negar a tradição. Aprofundar a fé é entender como vivê-la de um modo novo, sem negar o que eu sou, sem negar os fundamentos de mim. E isso é coisa que tem acontecido hoje. Acolher todos à luz da mesma fé, sendo criativos, vivendo a mesma fé, aprofundar essa resposta de fé. E por fim, eu digo sobre isso. E o Coro tem uma meta dentro de si. É uma das coisas que eles procuram viver. Muito claramente. O bom exemplo. Quem é o cristão que dá bom exemplo? O cristão que se torna santo. Padre, mas isso é impossível. Não é. Toda vez que você se abre ao esforço de viver o seu caminho de fé, você está se santificando. E a igreja não questiona quem é santo. Porque ela apresenta como modelo. Eu costumo dizer para os rapazes e as moças do apostolado que meu sonho é ver a canonização de uma pessoa que tem atração pelo mesmo sexo e mostrar ao mundo, como no Carlos Acutis mostrou, que é possível viver como um internauta vivendo a fé. Que é possível para esses rapazes viver a fé permanecendo fiel, mesmo no diante do desafio da atração pelo mesmo sexo. E assim encerramos a primeira parte dessa conversa incrível. Espero que vocês estejam tão empolgados quanto nós para continuar essa jornada no próximo episódio.